E eles, inclusive, um deles disse: Alu, quando você estiver falando com as pessoas sobre a nossa história, diga a elas para ter atenção com as crianças, porque esses demônios carnais incentivam as crianças a comer casca de ferida, né? A se machucar, a lamber o próprio sangue. E a criança é inocente e está fazendo aquilo na inocência. Entendeu? Então, peça aos pais para ficar com atenção. Né? O que falou isso, ele disse que desde aí já começou o processo dele. Ele desde criança se lembra, assim, se a mãe dele dizia não, ou o pai dizia não, ou dava um limite, né? Ou se ele não conseguia, ele disse que eu nunca conseguia aprender a andar de cavalo, e meu irmão andava muito bem de cavalo, e eu tinha medo, então eu ficava com raiva e me batia e bebia meu próprio sangue. E não deixava aquela ferida cicatrizá-lo. Então ele chamou a atenção disso. Gente, eu não estou dizendo aqui que toda criança faz isso, está com demônio carnal. Eu estou dando um alerta, porque foi uma das coisas que eles disseram. Mas realmente, né, se a gente vê criança, sei lá, estou com mais gente aqui no estúdio, se a gente vê criança, né, Rafa? Você vê uma criança cortar e chupar o sangue, você vai mandar ela parar, não vai não? Com certeza. Qualquer pessoa vai fazer isso, né? Então, eles chamaram a atenção desse aspecto. Quando eles chegam perto de criança, é para estimular a criança a se cortar, a se ferir e começar já a beber o próprio sangue. Outra coisa também, estimular crianças à pornografia. Aqui a gente tem que fazer uma separação bem interessante. Muitas vezes as crianças, quando descobrem os órgãos sexuais, por curiosidade, começam a pegar, a manipular, né? E se de alguma forma aquilo dá algum prazer, eles têm tendência a continuar. Da mesma forma que eu, por exemplo, quando eu era criança, eu gostava muito de pegar na orelha. Até hoje, eu vou dormir, às vezes, estou pegando na minha orelha, né? É com a mesma inocência da orelha que as crianças podem descobrir os seus órgãos genitais. Então, não é disso que a gente está falando aqui, porque isso não é pornografia. Pornografia é você descobrir seu filho com 5 anos, 7 anos, 10 anos de idade, 12 anos de idade, assistindo pornografias pesadas mesmo, sabe? Não é nem curiosidade de ver um corpo nu de homem ou de mulher, não. É assistindo aquelas pornografias pesadas, de zoofilia, entendeu? Com defunto, como é que chama? Necrofilia. Necrofilia, entendeu? Pornografias pesadas. Aí vale a pena você procurar um psicólogo, né? Alguém que ajude a isso. Porque normalmente uma criança assistir uma cena dessa, ela vai se assustar e vai sair. Ela não vai ficar com curiosidade olhando aquilo. E foi um dos pontos em que eles mais estimularam, falaram isso. As crianças terem muita atenção, não é? Inclusive, um mentor que trabalha para neutralizar a ação dos demônios carnais nas crianças, me comentou: Alu, fala para os pais ficarem atentos a seus filhos, ou na internet, ficarem atentos, entendeu? Porque está tendo um aumento considerável desse tipo de coisa. E quando a gente chega lá, tem um demônio carnal que a gente afasta da criança, né? Mas a depender da criança, o tempo de contato já pode ter estimulado a desenvolver ali uma coisa muito sombria. Entendeu? Bom, tá aí dado o recado, né?